Abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo 13, versículo 18. Nós vamos ler aqui na linguagem de hoje. Quem crê que Deus faz coisas maravilhosas? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Nós vamos extrair grandes verdades desse versículo. A primeira delas é que Deus fez com que o povo desse uma volta. Às vezes nós temos que andar mais. Por isso que Jesus, no sermão, falou: se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Porque nessa volta existe muito perdão. Nessa volta existe provisão de Deus. Sabe, o contexto diz que a saída deles, a saída mais eficaz do povo, seria ter que passar pela terra dos filisteus. Só que Deus sabia disso. Embora eles tivessem saído do Egito prontos para guerrear, eles não tinham a tática para guerrear. Eles não tinham treinamento adequado para guerrear. Para quem já estudou história, sabe que o Egito foi a maior potência na história antiga. Ou seja, eles tinham todo o arsenal militar, eles tinham toda a cultura predominante, toda a ciência, eles tinham magos, feiticeiros. A Bíblia até diz que alguns feiticeiros tentaram copiar as pragas. Eles tinham muita informação, inclusive o próprio Moisés foi criado dentro dessa cultura. Moisés era um camarada inteligente, cabeça. Mas a Bíblia aqui nesse texto diz que Deus fez com que eles dessem uma volta. Isso quer dizer o quê? Eles deveriam caminhar mais. Como eu já disse, às vezes nós queremos o caminho mais padrão, mais convencional, que não canse nossas pernas. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, nós podemos caminhar o que for. Deus está cuidando de nós. A primeira verdade dentro desse texto é que Deus está cuidando de nós. Se Ele manda você caminhar mais de 1 milha, é porque esse é o melhor caminho. A segunda verdade que nós vemos aqui é que, embora o povo estivesse no deserto, tem uma vírgula dizendo: na direção do Mar Vermelho. Deus não coloca a gente no deserto para a gente ficar dando volta. Sabe, Noé, vamos voltar para Gênesis. Noé, quando as águas do dilúvio baixaram, o primeiro animal que ele soltou foi um corvo. Eu vejo que esse corvo é aquele tipo de pessoa inconstante, que a Bíblia diz que ele foi e ficou dando volta e não voltou para a arca. A pessoa inconstante, ela fica dando volta e não volta para lugar nenhum. Depois, ele foi e soltou uma pomba. Não tinha onde repousar, voltou para a arca. Na casa de Deus tem provisão. Na arca, na sua família, existe provisão. Aí a Bíblia diz no texto de Gênesis capítulo 8, que Noé, depois de 7 dias, soltou a pomba de novo. Aí essa pomba voltou com um ramo novo de oliveira. Quer dizer o quê? Há esperança para você. Você já pode sair da arca. Pode andar com segurança. Nós temos que saber aquilo que a gente vai fazer. Nós temos que sermos responsáveis pela nossa vida, pela nossa família. Não ficar igual corvo, batendo cabeça por aí. Mas ser esperança para o mundo. Trazer um ramo novo. O símbolo da igreja, né? Até um ramo. Trazer um ramo na boca, a esperança. Segunda verdade do texto base que nós estamos usando aqui é que Deus fez com que eles dessem uma volta no Egito, na direção do Mar Vermelho. Ou seja,
no lugar do milagre. Deus leva você para visualizar o milagre e passar por ele. Deus leva você, não é para ficar dando volta, ficar tonto não, golpeão não. Deus leva você com uma direção. Identidade, propósito, destino. Deus leva você com uma direção. O Mar Vermelho era a única escapatória que eles tinham. E Deus, Ele age no sobrenatural. O povo olhou para o deserto e falou: você trouxe a gente para morrer aqui? Mas Deus estava enxergando eles lá na terra prometida. Deus enxerga você no paraíso. Deus enxerga você na terra prometida. Talvez esse momento que você está passando, você que está me ouvindo, está vivendo no deserto, nada de bom acontece. Talvez você está na seca, como aquele povo ficou. Mas Deus, Ele tem uma direção para a tua vida. Deus, Ele te direciona para o milagre. Ele abre o portal para você. Nós cantamos aqui, surgiu no espontâneo: tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Quando só existe terra e água, o pessoal não tinha canoa, não tinha embarcação, não tinha helicóptero, não tinha avião, eles só tinham Deus. Quando não tem nada, tudo que a gente tem é Deus. Quando os recursos acabam, quando não tem mesmo, tudo que a gente tem é Deus. E a terceira verdade que nós extraímos do texto de Êxodo 13, 18, é que, como eu falei, embora eles não tivessem o treinamento adequado, eles saíram do Egito prontos para guerrear. Fala com quem está do seu lado, mesmo com máscara: esteja pronto para guerrear. Esteja pronto para guerrear. Talvez você nunca pegou uma espada na vida. Eu nunca peguei uma espada. Aquele povo. Até porque não há relatos de que eles treinavam táticas de guerra. Um relato que tem é que Moisés foi tentar interferir na briga dos capatazes e acabou matando um. Aí depois, quando Moisés foi querer questionar lá, aí falou assim: quem é você? Quem colocou você como juiz entre a gente? Quando ele viu os israelitas lá brigando. Não fique desatento, líder. Não fique alheio. Não sai do Egito como se estivesse tudo bem. Mas saiba que você vai enfrentar lutas na sua vida, que você vai passar por desertos na sua vida, mas em todas as coisas, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Porque Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos habilita, Deus é quem nos fortalece. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Esteja pronto para guerrear. Ah, agora eu estou livre, eu aceitei Jesus, está tudo bem. Só o mel, só glória. Não, você vai enfrentar dificuldade. A questão é que Deus é tão bom, Deus é tão generoso, que se os israelitas encontrassem a primeira dificuldade no caminho, que seria passar pela terra dos filisteus, eles poderiam desistir. Deus fez com que eles dessem uma volta. Mas eu digo para vocês nessa noite: não desista, não desista, porque o caminho que Deus escolheu para você é o melhor. O caminho que Deus faz você andar, mesmo que lhe pareça absurdo, é o melhor. E eu quero explanar essa mensagem falando sobre provisão de Deus. Deus abriu um caminho no deserto. Deus abriu o mar. Olha isso. A Bíblia diz que veio um vento oriental. Quer dizer o quê? Eu aqui e você aí, Nick. Você é Deus. Veja bem, é uma enquete. Esquete. Moisés está aqui, diante do mar. Deus chegou para ele e falou: o que é que você tem na mão? Um cajado. Deus abriu de lá para cá.
Sabe por quê? Ele estava do outro lado esperando. Deus está do outro lado esperando você atravessar o mar. Deus está do outro lado dizendo, vem. Deus está do outro lado dizendo, vem, que eu estou com você nessa. Quando os sacerdotes chegaram no Rio Jordão, eles foram colocando o pé na água e o rio foi se abrindo, na parte frontal. Mas quando foi para abrir o mar, Deus abriu o mar ao contrário. Quer dizer o quê? Deus já estava do outro lado vendo a sua vitória. Deus já estava do outro lado te esperando. Deus diz para você, vem, caminha, vem. A Bíblia diz que as águas abriram como um muro e o povo passou em terra seca no meio do mar. E o povo pôde ver a provisão de Deus. Deus está falando para você nessa noite, para você que me ouve, vem, vem. Jesus falou isso para Pedro, vem. É a sua fé que determina a sua vitória, o seu milagre. No barco, os discípulos falaram, Pedro está ficando doido, mas Jesus falou, vem, coragem, sou eu. Jesus diz isso para você, coragem, sou eu. Deus, o Pai, diz, vem, atravessa o mar que eu estou com você nessa. Aí quando nós falamos de provisão na palavra de Deus, nós vimos que a primeira provisão que existe na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 6, diz que ainda não tinha chovido na terra, mas Deus fazia com que brotasse água da terra que cultivava os seus próprios frutos. Depois disso Deus deu a ordem para Adão cultivar a terra. Aí eu me pus a pensar sobre isso. Se a primeira provisão de Deus era irrigar a terra, porque não havia chuva, e nós somos o pó da terra, então nós somos responsáveis por prover as coisas e Deus abençoa as nossas vidas. Somos nós que temos que fazer, somos nós que temos que prover. Nós cantamos, Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus provê coisas sobrenaturais que estão fora do nosso alcance, mas aquilo que compete a nós fazer, façamos. Por isso que Salomão diz, tudo que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Porque aonde você vai, não tem ciência, não tem cultura, não tem nada disso. Então nós somos responsáveis por prover o nosso lar, por trabalhar, porque nós somos o pó da terra. A terra produzia seus próprios frutos. Depois Deus fez chover, Deus mudou o ciclo natural da criação. O homem pecou, cada um recebeu sua sentença, vocês conhecem a história. E nós vimos pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que proviam seus alimentos, proviam recursos. Né? Quem foi que ensinou engenharia para Noé? Noé foi lá e construiu a arca. Não estudou, mas Deus instruiu ele. Porque o homem constrói a embarcação, mas Deus age no nosso intelecto, nos dá sabedoria para construir. Quem foi que deu discernimento para Abel apresentar a sua melhor ovelha? A primícia, quem foi que instruiu Abel? Foi Deus. Mas havia caráter em Abel. Porque a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e sua oferta. Quer dizer o quê? Antes da oferta de Abel, Deus aceitou ele. Deus quer aceitar você nessa noite, o seu coração. A sua vida vale mais do que aquilo que você pode dar. É por isso também que Davi diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Porque Deus está interessado mais naquilo que eu sou do que aquilo que eu tenho. Deus está mais interessado na minha essência do que aquilo que eu posso dar. Fisicamente, materialmente. Deus, Ele nos aceita corpo, alma e espírito, como nós fomos criados. Aí você pega
inúmeros exemplos na Bíblia de homens e mulheres que proviam. E Deus abençoava. A Bíblia diz que Deus chegou para Abraão e falou: olha as estrelas. Se Deus falou para Abraão olhar as estrelas, é porque Ele queria dar o céu para Abraão. Se Deus fala para a gente, faz isso, é porque Ele já tem algo muito maior preparado. Sabe, em Gênesis capítulo 20, diz que o rei Abimeleque teve um sonho perturbador. Aí o próprio Deus chegou e falou: procura Abraão, ele é profeta. Só que Abraão nunca tinha profetizado na vida. Deus vê muito além do que seus olhos podem ver. Deus viu Abraão como profeta, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. O que vale é a palavra de Deus, não o que os homens podem dizer para você. Muitas pessoas te motivam, te inspiram a caminhar, ou até te depreciam, falam que você não presta, aquilo é outro. Mas o que importa é o que Deus fala de você. Deus chegou para aquele rei e falou: procura Abraão porque ele é profeta. Mas Abraão nunca tinha profetizado na vida. Aí veio a primeira profecia. Deus chegou, Gênesis capítulo 22, e falou assim: eu quero seu filho. Deus na verdade nem queria Isaac não, Ele queria testar o coração de Abraão. Porque como é que Abraão, sendo velho, 100 anos de idade, tem um filho e Deus vai querer tirar o filho dele? Deus não é esse homem mau não. Deus aí tem um propósito para tudo, porque Ele já enxerga lá na frente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Aí acontece que Abraão, ele foi provedor. Apesar de ele ter falado, Deus proverá, mas ele foi, proveu o jumento, proveu a lenha, proveu o cutelo, chamou os servos, caminhou por 3 dias. Aí quando ele chegou perto do monte, ele chegou para os servos e falou: ó, vocês vão ficar aqui. A primeira profecia da Bíblia. Mas eu e meu filho vamos adorar e voltaremos. Só que Abraão já sabia que Deus tinha pedido o filho dele. Quem em sã consciência vai falar isso? Se Deus já tinha pedido o filho, ele voltaria sozinho pela lógica humana. Mas ele falou: nós voltaremos. E acontece que ele foi lá, preparou as pedras, preparou o altar. E quando ele estava pronto para imolar seu filho, para oferecê-lo em sacrifício a Deus, aliás, um pouco antes, Isaac chegou e perguntou: ó, nós temos tudo, mas cadê o cordeiro? Há uma revelação muito profunda aqui, que Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. O sacrifício não era o sacrifício de Abraão, era o sacrifício de Deus. Deus proverá para si o cordeiro. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus quer o seu coração nessa noite. Deus quer a sua atitude, a sua iniciativa. E acontece quando ele estava pronto para matar o filho, o anjo do Senhor apareceu e falou: não faça isso. E aconteceu. Eu já vi algumas pessoas falando esse texto de uma forma errada, eu quero elucidar isso aqui. Abraão viu um carneiro chifrudo agarrado no arbusto. Ele não ofereceu um cordeiro, ele ofereceu um carneiro chifrudo. Sabe por quê? Nenhum de nós, seres humanos, somos capazes de oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Mas o próprio Deus, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Abraão falou: Deus proverá para si, ou seja, falando de Deus, o cordeiro. Mas ele ofereceu no lugar do filho um carneiro com chifre, que nem era, se você for ler o livro de Levítico, que nem era um animal apropriado para sacrifício. Os animais apropriados para sacrifício eram ovelhas, pombas. Mas ele ofereceu um carneiro porque Deus poupou a vida de Isaac. Mas Deus falou assim: Abraão fez o que eu pedi.
Aí a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos que Abraão creu e isso foi lhe creditado como justiça. Quer dizer o quê? Quando nós fazemos algo para Deus, nós estamos alcançando um galardão no céu. Quando nós fazemos algo para Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, nós estamos adquirindo tesouro no céu, nós estamos adquirindo recompensa no céu, porque Deus está acreditando isso como justiça na nossa vida. E diz mais, Abraão se tornou amigo de Deus, porque Deus via lá na frente. Se Abraão, ser humano, foi capaz de obedecer para entregar o seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Que deu o seu filho, é por isso que nós estamos aqui. Jesus é o Cordeiro Imaculado. Jesus é o sacrifício perfeito. É aquele que foi levado ao madeiro como ovelha muda. E por amor de Cristo também nós somos levados à morte todo dia. Por quê? Porque Deus já via lá na frente. Deus já via lá na frente, e Deus vê o seu futuro. Deus sabe tudo que você precisa, Deus sabe tudo que você necessita. Mas eu vim te trazer uma boa notícia nessa noite: Jesus suprirá todas as vossas necessidades em glória. Jesus suprirá todas as vossas necessidades em glória, porque Ele sabe tudo que você precisa. Meu Deus! José se tornou governador numa terra distante. Isaac, toda vez que entulhava um poço, ele ia lá e fazia outro, construía outro. Porque nós somos capazes de prover e Deus abençoa. Nós somos capazes de prover e Deus abençoa. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele já nos abençoou, mas nós temos que arregaçar a manga e fazer a nossa parte. Porque quem construiu a arca não foi anjo, foi um ser humano. Quem construiu o poço foi um ser humano. Quem levou o filho para ser imolado não foi anjo. Deus, Ele enxerga na frente, porque Ele tem provisão na nossa vida. Provisão significa aquilo que vem antes daquilo que você vê. Provisão. Aquilo que vem antes. Assim como profecia. Aquilo que a pessoa enxerga antes de você. Quantas palavras proféticas você recebeu na sua vida e vieram a se cumprir? Quantas palavras de conhecimento você recebeu na sua vida e se cumpriram? Porque provisão é algo que você não está vendo, mas é algo que Deus já viu na sua frente e Ele sabe que vai dar certo. Voltando para o texto original, para a gente terminar essa mensagem. Quando Deus fez com que eles rodeassem o deserto, é porque Deus queria ensinar algo para eles. E eu disse isso no início dessa mensagem: toda vez que Deus leva a gente para o deserto, é para falar de amor, é para nos aconselhar, é para nos instruir, é para quebrar o nosso eu, porque nunca foi sobre nós, mas é tudo sobre a provisão de Deus, porque Deus enxerga além. O povo via a terra, o povo via mar, Deus viu o mar aberto. Deus abre uma porta para você nessa noite. Deus abre um caminho no mar para você caminhar nessa noite. Eu estou falando para pessoas que creem aqui nessa noite. Deus abre caminho onde não tem. Deus abre porta onde não tem. Porque Deus, Ele enxerga muito além do que os seus olhos podem ver. Ele está lá na frente te esperando, dizendo: vem, vem, caminha, vem. Coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Deus
sempre tem uma direção para nós. A Bíblia também diz que Deus não nos deixa confundido. Deus, Ele não te dá uma direção para você ficar com dúvida, não. Se Ele fala para você, não questiona, só vai. Se Ele fala algo para você no seu coração, se Ele se revela para você de uma maneira muito pontual, não fica indagando, vai, porque vai dar certo. É Deus quem está falando, é Deus quem está dizendo. Deus enxerga muito além do que os nossos olhos. Deus está aqui nesse lugar, eu posso sentir Ele aqui. A Bíblia, na continuidade do texto, diz, de Êxodo 13, diz que eles passaram de uma cidade chamada Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. Etã, na sua síntese, no seu significado, significa fortaleza, refúgio. Foi o segundo lugar onde o povo acampou. Deus, de uma maneira minuciosa, estava falando para aquele povo: eu tirei vocês do Egito, mas eu estou guardando vocês na minha fortaleza. Eu estou guardando vocês no meu refúgio. Porque Deus tem um abrigo. Deus tem um abrigo para quem crê nele. Como eu falei, Deus não faz você caminhar no sol escaldante, não, porque a nuvem dele está lá para diminuir o calor. Deus não faz você sentir frio no deserto, porque a nuvem se torna fogo para te aquecer. Sabe, você pode acampar o tempo que é necessário, como aquele povo acampou em Etã. Mas quando a nuvem se mover, mova-se junto a ela. Quando a nuvem se mover, mova-se junto a ela. Porque se Deus está dando uma direção para você, não fica para trás não. Segue a nuvem de Deus. Segue a nuvem de Deus. Porque você não vai sentir calor, você não vai sentir frio, você vai ser guardado no cuidado de Deus. Não fica parado não, irmão. Dá uma sacudida, não fica parado não, irmão. Mova-se. 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 Quando a nuvem se mover, mova-se junto a ela. Há um ditado que diz que o bom marinheiro, o velejador, observa a direção do vento e ajusta suas velas. Se o vento estiver correndo para o leste, você siga para o leste. Deus está te dando uma direção. Deus, Ele te dá provisão. Por quê? Porque Ele enxerga antes de você, além do que você vê. Eu não preguei um texto que eu tinha escrito, mas Deus, Ele é poderoso. Acampe o tempo que for necessário. Descanse. Não gaste suas energias com quem não merece. Não fica questionando o porquê. Acampe. Nenhum deles construiu moradia no deserto, porque o deserto não foi feito para morar. O deserto é uma passagem para um futuro próspero. Eles armavam tendas. Eles acamparam em Etã, que é na entrada do deserto, porque Deus estava falando com vocês: eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Aí Davi se lembrou disso e falou: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Pare quando for preciso, dê atenção para sua família. Quem não dá valor para sua família é pior do que o descrente. Acampe, se for necessário, mas fica atento na nuvem. Acampe o tempo que for necessário, mas fica atento na nuvem. Porque quando ela se mover, pastor, mova-se junto a ela. A sua liderança deve ser uma liderança dinâmica. Uma liderança eficaz. Quando Deus falar mova-se, mova-se, não fica parado. Coloque-se de pé no seu lugar. Coloque-se de pé no seu lugar. Mova-se. Coloque-se de pé no seu lugar. Mova-se. Eu quero concluir essa mensagem
com isso, mova-se. Quando a nuvem se mover, mova-se. Deus tem provisão para os seus filhos. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas quem provê somos nós. Deus provê o sobrenatural. O fogo caindo do céu, isso é normal? Não, é Deus quem faz. Mas o homem descobriu como se faz o fogo. É só você puxar 2 pedrinhas lá que vai sair faísca. Deus foi lá e faz, Deus vai e faz algo sobrenatural. O homem faz aquilo que lhe compete, aquilo que ele pode. Por isso que existem as idades no mundo antigo. Período paleozoico, cenozoico, mesozoico. Eu aprendi isso em algum momento da vida. Porque era quadrado, depois ficou redondo. O homem fez o fogo. Porque o que compete o homem fazer, ele faz, mas Deus faz o sobrenatural. Deus está dizendo para você nessa noite: vem, caminha, que eu estou contigo. Deus está esperando você do outro lado. Você crê nessa mensagem? Nós não somos capazes de apresentar nenhum sacrifício perfeito a Deus, porque só Deus pode fazer isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós apresentamos carneiros com chifres para Deus, porque o muito que a gente faz ainda é pouco. Mas quando nós fazemos com o coração, nós somos aceitos por Deus.